Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso estudo de integrais duplas, a gente vai ver agora, de fato, a definição de integral dupla. Na videoaula anterior, a gente revisou a definição de integral definida de cálculo 1 como um método para cálculo de áreas. E aqui a gente vai introduzir integrais duplas como um método de cálculo de volumes. Então, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar que a gente tem uma função f de x, y, uma função de duas variáveis que é contínua e não negativa. Então, isso significa que os valores de z que a função assume são sempre maiores ou iguais a zero, ou seja, o gráfico dela está sempre do plano xy para cima. E isso vale em um retângulo AB no eixo x e CD no eixo y. E aqui a gente está introduzindo uma notação, certo? A gente está usando o intervalo AB para o eixo x, conforme aqui na figura, e o intervalo CD para o eixo y, está aqui, e isso define um retângulo, certo? Essa aqui é a notação de produto cartesiano. E a gente vai considerar o sólido que está situado acima desse retângulo e abaixo do gráfico da função. Então, o gráfico da função está aqui, nesse tom de vermelho, né? E diretamente acima desse retângulo R e abaixo desse gráfico, a gente tem definido o nosso sólido e a gente quer calcular o volume dele. Então, dependendo do formato, né, que esse gráfico tem, esse sólido não vai ser um paralelepípedo, né? Ele não vai ser semelhante a nenhuma dessas figuras que a gente vê no ensino médio. Então, a gente não consegue calcular esse volume diretamente. A gente vai fazer a mesma coisa da videoaula anterior. A gente vai dividir o domínio em pedaços menores e vai fazer uma aproximação para esse volume dentro de cada pedacinho desse, cada subdivisão do domínio. Então, aqui, nessa primeira linha, a gente está introduzindo uma partição do intervalo AB. Então, a gente está dizendo que x0 é igual a A, xn é igual a B, e a gente está introduzindo esses pontos x1, x2, x3, x4 até xn, formando esses intervalos que vão de x0 até x1 com comprimento b menos a sobre n, de x1 até x2 com o mesmo comprimento b menos a sobre n e assim por diante. E a gente está chamando de ΔX esse tamanho de cada subintervalo. E aqui na variável y a mesma coisa. O intervalo de c até d vai ser dividido em n intervalos menores, todos eles de mesmo comprimento ΔY, de tamanho d menos c sobre n, tamanho total dividido por n. Então, fazendo essa partição no eixo y e essa partição no eixo x, a gente divide o retângulo R em retângulozinhos menores. Né? Aqui está bem uma cara de quadrado, certo? Parece que o retângulo R é um quadrado e esses carinhas menores são quadrados também, mas não é necessariamente o caso. Nós vamos ter retângulo. E a gente vai observar que a área de cada um desses retângulozinhos vai ser a mesma. Todos eles têm dimensões ΔX por ΔY. Então, esse produto ΔX por ΔY da área de cada um desses retângulos, que a gente vai chamar de ΔA. Então, reparem que a divisão do retângulo, o domínio original, a divisão desse retângulo em retângulos menores, significa que a gente está dividindo a base desse sólido, originalmente um retângulo, a gente está dividindo essa base em retângulos menores também. Então, o que nós vamos fazer? Em cada retângulo desse menor, em cada retângulo R e J, a gente vai escolher um ponto que a gente está chamando de UV, com índices I e J. Então, vamos lá. O que a gente quer dizer por retângulo R e J? A gente vai identificar cada retângulo desse com o lugar que esse retângulo ocupa, por assim dizer, no eixo X e no eixo Y. Então, vejam que esse retângulo aqui, ele é o terceiro do eixo X. E ele é o segundo do eixo Y, contando da esquerda para a direita e de baixo para cima, nesse caso. Então, aqui, por isso que a gente está colocando ele como R32, R3 porque ele é o terceiro no X, e R2 porque ele é o segundo no Y. Então, é por isso que a gente está colocando os retângulos como R e J, o iésimo no X e o Jésimo no Y. E para cada retângulozinho desse, a gente vai considerar uma torrezinha, um paralelepípedo, com base dada por esse retângulo, e a altura
igual a f e um ponto, o v, desse retângulo, conforme indicado nessa figura aqui. Então, o que a gente quer dizer com esse ponto v? Ele é um ponto qualquer dentro desse retângulo. Então, a gente pode escolher como altura da torrezinha associada a esse retângulo, a f calculada nesse pontinho vermelho. Ou a gente pode escolher como altura da torre a f nesse outro ponto rosa. Então, a gente vai escolher um ponto qualquer ali dentro. Esse é o ponto UV. Para cada retângulo RJ, a gente vai escolher um ponto correspondente que vai fornecer a altura da torrezinha no valor da f nesse ponto. E por que a gente está fazendo isso? A gente vai olhar para o volume de cada uma dessas torrezinhas, dada por área da base ΔA vezes altura, o valor da f. E quando a gente juntar todas essas torrezinhas, uma para cada retângulozinho, a gente vai obter uma aproximação para o volume do sólido, como vocês podem ver nessa figura a seguir. Então aqui a gente tem uma ilustração dessa ideia, em que a gente dividiu cada um dos eixos x e y em 1, 2, 3 subintervalos. O outro eixo também, 1, 2, 3 subintervalos. Então, 3 por 3, a gente criou uma grade de 9 retângulos menores, como nessa figura. E a partir de cada um dos 9 retângulos menores, a gente tem uma torrezinha. Quando a gente soma o volume de cada uma dessas torres, a gente tem uma aproximação para o volume do sólido original. E mais uma vez a gente vai enxergar que o erro cometido na aproximação se aproxima de zero quando o número de torres vai para o infinito, como vocês podem ver na animação a seguir. Então aqui a gente tem, no final do GIF, o sólido original, que é algo muito próximo do sólido original, na verdade, né, que é o que a gente está vendo aqui, e no começo do GIF a gente tem aquelas aproximações mais grosseiras, feitas com poucas torres, poucos retângulos. E à medida que o número de retângulos e o número de torres se aproxima de infinito, a gente tem uma aproximação cada vez maior, cada vez melhor para o volume do sólido original. Então a ideia é que tenha ficado claro com esse GIF por que a gente faz o limite quando n vai para o infinito dentro desse raciocínio. A gente entende que no limite a gente obtém o volume real do sólido. Então vai ser dessa forma aqui que a gente vai escrever uma dessas aproximações. Imagina que a gente fixou n igual a 3, como nessa figura à esquerda. A gente está dividindo em 3 pedaços, cada um dos intervalos. Então a gente vai ter 3 intervalinhos na variável x e 3 intervalinhos para a variável y. Aqui a gente está somando o volume de cada uma das torres, que tem área da base ΔA e a altura dada pelo valor da f em um daqueles pontos escolhidos. E vamos tentar entender um pouco melhor essa expressão. Afinal de contas, a notação matemática é bastante importante, né, na graduação em engenharia, por exemplo, porque essa é a linguagem em que muitas coisas são feitas. Então aqui a gente tem um somatório, com i indo de 1 até n. Quando a gente escolhe i igual a 1, quando a gente olha para esse termo i igual a 1, para i igual a 1, a gente vai considerar esse somatório que está aqui destacado em amarelo. Então, o que isso quer dizer para i igual a 1? O primeiro termo ele já tem i igual a 1, e para j igual a 1, a gente tem o 1, 1. E aqui v, 1, 1. O que isso quer dizer? A gente está com o primeiro retângulozinho aqui, o primeiro no x e o primeiro no y. E aqui, com o i igual a 1 já escolhido, a gente segue no somatório em amarelo, olhando agora para j igual a 2. Então, a gente vai formar u, 1, 2 e v, 1, 2. O que significa? O primeiro no x e o segundo no y. Então, o que a gente está fazendo? Quando i igual a 1, a gente está olhando para a primeira fileira aqui no eixo x. E está considerando a soma sobre todos esses retângulos no eixo y. Quando a gente fizer i igual a 2, a gente vai olhar para a segunda fileira e vai considerar a soma sobre todos os retângulos do eixo y. E assim por diante, para todos os valores de i. Então, a gente vai considerar todas essas fileiras, da primeira até a nésima. Para quem gosta de programação, esse somatório duplo é algo bem parecido com um for dentro de um for, lá na hora de escrever um código.
E, voltando ao raciocínio que nós tínhamos colocado, tendo uma aproximação dessa em mãos, a expressão para ela, né, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o número de retângulos se aproximar de infinito. Então, no limite, quando o n vai para infinito, a gente tem um número cada vez maior de torres, e no limite a gente tem, de fato, o volume do sólido que a gente está chamando de V de S. Então, esse processo todo, ele fornece o volume de um sólido, como esse que a gente descreveu no início da videoaula, e vai ser dessa maneira que a gente vai definir uma integral dupla, ou seja, a gente já está definindo uma integral dupla como algo aplicado ao cálculo de volume de alguns sólidos em R3. Então está aqui a nossa definição de integral dupla. Se a gente tem uma função de duas variáveis definida sobre um retângulo, como aquele que a gente colocou, a integral dupla da função sobre o retângulo vai ser definida através de um limite, muito parecido com esse aqui que a gente escreveu. A única diferença é que a gente ilustrou, no nosso raciocínio até agora, o caso em que a gente divide o eixo x e o eixo y em n subintervalos. Os dois intervalos a gente divide em n subintervalos. E aqui a gente está admitindo uma situação mais geral, em que a gente pode dividir o eixo x, o intervalo do eixo x, em n subintervalos, e o intervalo do eixo y em m subintervalos. E aqui essa integral dupla, a gente vai dizer que ela existe quando o limite existe e ele não depende da escolha que a gente faz daquele pontozinho, né? Se a gente escolhe um ponto no cantinho do retângulo ou no outro canto daqueles retângulos menores. E o que é bem importante também a gente destacar aqui? Que é possível a gente ter uma integral dupla negativa. Por quê? A integral dupla, ela representa o volume de um sólido naquela situação em que a função ela é não negativa, o gráfico dela está todo acima do plano xy. Se a gente faz a integral dupla de uma função que assume valores negativos, ou seja, parte do gráfico, pelo menos parte do gráfico está abaixo do plano xy, aquele raciocínio todo não se aplica. Então é possível a gente ter uma integral dupla com valor negativo, sem problema nenhum. A única observação é que essa integral dupla não representaria o volume de um sólido. E também é interessante a gente analisar um pouquinho essa notação aqui. O que essa notação quer dizer? A gente pode interpretar essa notação, no caso do volume de um sólido, da seguinte maneira. Esse dA que aparece aqui, ele é um elemento infinitesimal de área. Lá no limite, quando n vai para infinito, a área de cada um dos retângulos se aproxima de zero. Então, aqui no limite, a gente tem um elemento de área bem pequeno, um elemento de área infinitesimal, que a gente está multiplicando pelo valor da f num certo ponto, ou seja, a gente está com o mesmo esquema de área da base vezes altura, aqui na notação da integral, e aqui a gente tem esses dois símbolos de integral, que a gente pode entender como dois símbolos de soma. A gente está somando a área da base vezes a altura para obter o volume de um sólido. E essa soma está feita em cima do retângulo R. E uma observação importante é que toda função contínua ela vai ser integrada. Por que isso é importante? Na nossa disciplina aqui, a gente não vai entrar muito no mérito da discussão de quais funções são integráveis e quais funções não são. Se a integral existe para uma determinada função em um retângulo ou se não existe. A gente tem esse teorema que diz, e isso vocês podem ver lá nas notas de aula, a gente tem esse teorema que diz que toda função contínua é integrável e, de um modo geral, a gente vai considerar integrais duplas somente de funções contínuas. Então, a gente já vai saber de cara que a integral existe e a gente vai estar preocupado aqui nesse curso, em calcular o valor dessas integrais e entender as aplicações que as integrais duplas têm em diferentes contextos. Bem, então é isso sobre a definição de integrais duplas. Dê uma olhada no Moodle, leiam as notas de aula, ali vocês também vão ter algumas propriedades de integrais duplas que são bem parecidas com propriedades de integrais simples. Então leiam as notas de aula para revisar todo esse processo que define a integral dupla e assistam a próxima videoaula em que a gente já começa a discutir o cálculo de integrais duplas.